Boa tarde. Eu vou fazer uma demonstração aqui nessa pedra que eu encontrei há um tempo atrás. E é algo incrível a geometria que essa pedra tem. Ela tem uma geometria complexa e é chamada aí de machado de índio. Tem alguns vídeos aí que falam que é pedra de raio. Eu fiz um vídeo mostrando essa pedra aqui. Tá no meu canal aí como Pedra de Raio 1. E essa pedra eu encontrei em uma caminhada e vocês podem ver aí que ela foi cortada. E por causa de eu ter cortado esse material, eu acabei recebendo uma denúncia aí junto ao IPHAN e todo um processo, né? Pelo achado e por não ter comunicado o IPHAN sobre esse achado e por ter danificado o material supostamente arqueológico. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu cortei essa pedra. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na geometria complexa desse material. Estou aproveitando aqui a luz do sol, estou num cantinho aqui que eu gosto de ver, um terreninho que a gente tem. Tem um ranchinho que nós estamos fazendo aqui para curtir aqueles momentos, né? Meditar e tudo, mas aqui tem um pouco de sol aqui, eu vou mostrar através da luz a geometria desse material. Eu vou falando sobre ela, vocês vão observando aí. Por exemplo, olha esse vinco central do gume, né? Vou tentar mostrar aqui melhor. Veja que ele se desloca do seu eixo principal aqui. Por exemplo, se fosse ela é retangular, mas ela desenvolve aí lóbulos, como vocês vão ver lá no vídeo Pedra de Raio 1. Ela se desenvolve em lóbulos simétricos, né? Mas esse gume aí, ó, deixa eu tentar aproximar mais. Observa a hélice que tem, né? Você vê pela maior quantidade de luz aqui do lado direito. Eu vou tentar fazer um sombreamento nela aqui, ó. Olha, tá vendo? E ela tem essa hélice, ela é simétrica em oposição aqui do outro lado, ó. E um detalhe muito interessante é que, ó, observa. Vou colocar ela de perfil aqui. A simetria dos dois lados do gume. Observa desse lado esquerdo aqui a luz. Eu vou girar ela aos pouquinhos aqui. Ó, observa aqui, ó, desse lado esquerdo aqui embaixo, ó. Nesse ponto que está a luz, ó, veja que ela vai escurecendo linearmente, ó, tá vendo? Ela vai escurecendo. Aí quando chega nesse ponto aqui, ó, existe um vinco e existe uma faceta nesse ponto. Você perceba, eu vou voltar e vou continuar girando ela para ela ir escurecendo. Ó. Você vai percebendo que mesmo aqui tem umas pequenas facetas que você já percebe, ó. Ela dá um atraso na hora que passa no vinco da faceta, que é a mudança de ângulo, né? Ela dá um atraso na luz, ó, observa aqui, ó. E daí já mostra o outro vinco. Daqui para cá o atraso é maior, veja, eu vou continuar girando, ó. Ó, vou continuar girando, eu tô continuando girando. Agora, ó, olha lá, agora que ela escureceu toda a faceta, tá vendo? Ó? Toda a face foi escurecida, observa, não é linear igual aqui atrás, ó. Aqui ela vai escurecendo linearmente, vai escurecendo. A partir desse ponto, ela começa a mostrar as facetas, porque começa a ter atraso no escurecimento, ó. Aí quando escurece, escurece de uma vez, observa aí. E nesse aqui, ó, ela demora mais. E quando escurece, observa, ela apaga de uma vez essa faceta toda. Agora, girando ela nesse sentido aqui, observa que essa hélice, né, olha lá, ó, ela se desenvolve, tá vendo? Com uma torção geométrica aí. E vai repetir do outro lado, observa aí, a mesma geometria em simetria ao do outro lado. Observa aí, ó, nesse ponto aqui, veja o vinco. Tá vendo, ó? Eu vou escurecer, ela vai escurecendo linearmente, ó. Aí de repente aqui, ela dá aquele atraso no escurecimento. Ou seja,
a faceta continua pegando luz, né? Porque não tem curva. Mas quando termina a luz, ó, girando mais, quer ver? Vou chegar um pouco para lá, ó, girando mais, ó, ela apaga de uma vez, ó, mostrando o outro vinco. Então aqui, ó, vou tentar mostrar de uma outra maneira para ver se vocês conseguem perceber a faceta que tem aqui. Vamos ver, quer ver? Essa câmera não é boa, mas dá para perceber aqui a faceta que tem, ó, tem um vinco aqui, ó, tá vendo? Pela sombra você percebe, ó, tá vendo? Você percebe pela sombra. Olha toda a sombra dela aqui, tá vendo? A hélice, do outro lado ela faz a mesma coisa, né? E o porquê que eu cortei essa pedra? Para mostrar isso. Era para mostrar esse lóbulo que tem aqui, ó, que é helicoidal, veja só, tá vendo? Simétrico, né? Perfeito, algo assim muito matemático. E eu trabalho com escultura há 43 anos e para fazer isso, esfregando uma pedra na outra, conseguir essa linearidade aí, sabe, nas curvas, e conseguir essa mudança abrupta de ângulo com essa faceta, com essa simetria, né? Tudo isso, esse vinco aqui, porque um vinco no gume, ele reto aqui, pegando do centro e se desenvolvendo até o outro lado, isso é fácil de fazer, mas desenvolver essa torção geométrica aí de um lado, você fazer essa cunha, né, essa faceta em cunha, quer dizer, do lado de cá tem uma curva, né? Veja só, tem uma curva que vai fechar lá, encontrar com essa cunha do outro lado. Eu virei a pedra aqui mostrando do outro lado. Tem essa cunha aí que você vê de faceta a faceta em forma de cunha. E ela se desenvolve, olha só a mudança de ângulo dessa curva da faceta que se apresenta em forma de cunha. O desenho linear da faceta ele se apresenta em forma de cunha. Olha a mudança de ângulo para começar o gume, ó. Então eu fiquei na dúvida porque como eu tenho conhecimento de mecânica, de fresamento, né, torneamento, eu gosto muito de mecânica, gosto muito de corte em materiais, trabalho com madeira, com escultura, 43 anos trabalhando com isso. Eu percebi que para fazer isso aqui na mão, cara, eu não consigo, sinceramente. Com a minha experiência, eu te falo que sem uma referência, sem um equipamento, sabe, para te dar a referência do ângulo, você não faz isso. Eu não faço isso. Com essa experiência minha, com esse tempo de profissão, eu não faço. E lá no vídeo eu falo que os arqueólogos replicam essas machadinhas de índio, mas que eles não alcançam essa perfeição aí matemática dessa geometria. Olha aqui, por exemplo, você percebe aqui, ó, que tem uma faceta, esse corte são em facetas aqui, ó. Eu vou passando aqui, ó. Olha a mudança de ângulo aqui, ó, tá vendo? Com a sombra. São facetas. Olha, de cá eu vou girar a pedra, olha, percebe que está girando, ó. Do lado de lá vai ser a mesma coisa. Olha aqui, olha. É a mesma coisa. Tá vendo? Olha a cunha delineando aí a faceta. Olha a cunha que se apresentou. Olha o começo do gume, o vinco, né? A hélice que forma uma torção helicoidal mesmo. Tá vendo? Ó, vendo no fundo lá de novo. Diante dessa complexidade geométrica aí, eu levantei uma dedução de que isso aqui fosse formado pela natureza, né? Algo aí fluindo no entorno dela, sabe, uma abrasão. E aí eu cortei essa pedra para poder conseguir fazer um desenho desse delineamento aqui, dessa simetria em lóbulos aí, né? Dessa hélice aqui. E eu fui infeliz por isso, claro. Hoje, se eu achar um material desse aí, eu vou comunicar ao IFAM, claro, o local, tudo. Não vou nem tocar. Vou enviar, se eu puder tirar foto, eu tiro. Se eu não puder, eu envio fotos, envio a informação, mas eu mesmo não toco nesse material mais. E eu não deveria ter trago isso para casa e muito menos cortado. Então, minha intenção não era danificar nada do patrimônio histórico. Era uma curiosidade científica, né? Um cientista amador aí, cheio de curiosidade,
aí encontra um material desse, né? Imagina, a gente fica doido, né? Eu mostrei isso para um professor universitário de engenharia mecânica e ele ficou assim impressionado com essa complexidade geométrica. Não é porque algum arqueólogo pode estar vendo esse vídeo aí e imaginar assim, não, não tem tanta complexidade. Acontece que o olhar, o nosso olhar, ele fica muito cristalizado dentro dos parâmetros daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente consegue perceber. E, por exemplo, para um arqueólogo, um machado desse aqui, toda a imagem que flui na mente do arqueólogo é só o machado, né? A utilização do machado, a importância do achado, né? A questão do patrimônio cultural e tudo. Já para um engenheiro mecânico, para uma pessoa que conhece de fresamento, que conhece de ângulos, de corte de material, o olhar é diferente, não é um olhar, sabe, só do utensílio, só do artefato. É um olhar da dinâmica de produção disso. E quando a gente vê, eu vi vários vídeos assim de pessoas replicando esses machados, as réplicas que eles fazem são boas, tá? Mas eles estão replicando um material que é mais tosco do que esse aqui. Que é o que eu digo no vídeo lá. O nativo pode ter encontrado isso na natureza, utilizado como machado e daí feito cópias dele, né? E é bom, é certo que a gente vai ver, pesquisa na web aí, você vai encontrar fotografias aí desses dois tipos de materiais. Um tipo de material que são os machados de índio, que é chamado de pedra de raio também, que tem essa mesma dinâmica de rotação no entorno dela, sabe, do abrasivo rotacionando e tudo, com essa complexidade geométrica. E tem também os mais grosseiros, né, mais toscos, que eu imagino que seja a cópia desse material que está na minha mão aqui, que é encontrado aí no mundo inteiro. Aí fica uma pergunta, né, curiosidade, se é realmente machado de índio, por que que ele faria, né, colocaria nessa peça toda essa complexidade simplesmente para ser um machado? Então esse nativo teria que ter uma consciência muito mais avançada do que a que nós temos hoje, porque hoje a física mostra que para um machado o que importa no gume é a cunha e quanto mais fina for a cunha melhor, né? Por que então ele faria, e no mundo inteiro esse material mantém esse padrão dessa simetria e se a pessoa tivesse essa consciência, né, das leis da física lá, ela não iria aplicar isso aqui numa peça dessa, colocando nela, imprimindo nela uma complexidade geométrica tão grande quanto está nesse material aqui. É interessante isso aí. Eu gostaria, assim, geólogos, arqueólogos, pessoas ligadas aí a fresamento, sabe, a cortes, se pudesse observar isso e fazer algum comentário, se conseguiu perceber o que eu estou falando aqui. Porque é difícil uma pessoa ver, né, igual essa pessoa que me denunciou lá, eu não ofendi ninguém. Eu imagino assim, é difícil uma pessoa ver um vídeo igual lá o Pedra de Raio 1 e ela perceber esses detalhes, né? De acordo com o que eu falei, se for um arqueólogo, uma arqueóloga, a mente dela está cristalizada na questão do machado e não na questão do corte, propriamente dito. Então, como eu tenho uma experiência grande com escultura, eu te falo assim, o iniciante, eu já tive vários alunos de escultura, sou mestre de cantaria, e eu posso te falar, inclusive já fiz restauro para o patrimônio histórico, para o IFAM. Eu te falo o seguinte, os iniciantes, quando eles produzem um trabalho manual, eles acham que aquilo é o máximo, entendeu? Eles não conseguem perceber o que um veterano consegue. Então, se você fizer uma pesquisa aí de artesanato, você vai ver, por exemplo, rosto, né,
nas esculturas que eles não estão muito apurados, né? Não é um rosto grego, vamos chamar assim. Mas também não desmerecendo o artesão, claro, eu só estou tomando como referência. Mas a peça dele é bonita, claro, você vai ver lá, as peças são bonitas. Mas você vê que no ponto da anatomia ele não alcança, sabe, o naturalismo e a face humana, sabe, a perfeição. Quer dizer, é mais ou menos equivalente ao que eu estou tentando mostrar aqui. O olhar do arqueólogo é um olhar cristalizado no machado, simplesmente no artefato, na utilidade do artefato. Já um olhar mais apurado, né, que está diametralmente oposto a simplesmente a olhar a peça pela utilidade dela, mas olhar pela complexidade e, sabe, e o como fazer, é que consegue perceber esses detalhes que eu estou mostrando aqui. Eu vou mostrar mais um, vou tentar agora que a luz do sol está mais fraca um pouco, vou tentar mostrar melhor esses, olha aqui o vinco do gume, tá vendo aqui, ó? Parece um pastel inflado, né? Parece que ela é inflada, que tem gás dentro dela, sabe? É muito perfeito. E aqui, por exemplo, ó, veja, nesse sentido aqui, ó, você consegue perceber vincos, ó, uma faceta, ó, duas facetas aqui, ó, a gente percebe que tem facetas a partir do momento que você vai cortando, até que aqui ela continua linearmente. Olha lá a sombra, tá vendo? Aí começa um plano, né? E a circunferência do gume aí, que é essa circunferência que está aí na borda, né? Parece muito um bordo de fuga, né? Quem conhece de aerodinâmica, é até bom eu tocar na questão aerodinâmica, da aerodinâmica. Se algum engenheiro aeronáutico, você está vendo aí, tem algum amigo que é engenheiro aeronáutico, mostra esse vídeo para ele e pede a opinião dele. Um engenheiro aeronáutico, ele vai ver com outros olhos, porque ele vai ver o seguinte. Aqui eu tenho uma outra que eu apresento no vídeo lá. Ele vai ver que, se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que a aerodinâmica perfeita, a forma perfeita aerodinâmica é o fuso. E essa pedra aqui, por exemplo, que é uma pedra de rio, foi encontrada no rio, uma caminhada que eu fiz, mas foi na beira de um rio, e que lá no processo também consta ela como machado de índio. O índio pode ter utilizado como machado, não vou falar que não. Mas isso é produzido pela natureza. Então um engenheiro aeronáutico vai perceber que onde colide as moléculas, as partículas, que vai dando a abrasão, ela cria uma ponta, né? E aonde que é o bordo? Então aqui é o bordo de ataque. E lá na frente que é o bordo de fuga, tá vendo? Ela vai ser mais fina. O olhar de um engenheiro aeronáutico vai ser diametralmente oposto ao olhar de um arqueólogo. E para já de antemão dizendo o seguinte, eu gostaria, quando eu era jovem, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos por aí, meu sonho era ser arqueólogo. E eu sempre estudo coisas de arqueologia, estudo assim, vejo, pesquiso, né? Não a questão da legislação, nunca entrei nessa questão da legislação, porque eu estou sempre focado como eu sou escultor, na arte, eu sou sempre focado na beleza do que eles encontram, do material que eles encontram. E então eu não sou contra arqueólogo, muito ao contrário, eu me sinto um deles, eu gosto do que eles fazem, sabe? Eu acho que é muito importante. Mas eu quero dizer que o olhar de um arqueólogo, mais uma vez falando, é um olhar cristalizado na questão, no olhar de um arqueólogo para o machado de índio, ele é um olhar cristalizado para a questão da utilidade do machado, não sabe, da complexidade de uma peça dessa aqui. O olhar de um engenheiro mecânico, o olhar de um engenheiro aeronáutico vai ser diferente, completamente diferente, vai ser diametralmente oposto. Tá, esse vídeo ele é